Eu sou professor Leque de Química, eu sou novo na instituição, eu agora estou dando aula para o primeiro ano, então muitos de vocês, ou quase todos aí, eu não conheço, né? Mas vamos lá, hoje eu vou trabalhar um tema que é eletroquímica, um tema bastante interessante, que é um tema bastante cobrado no Enem. Como vocês podem ver aí no fundo da tela, eu coloquei uma imagem de umas engrenagens sofrendo um processo de corrosão. E o que é a corrosão? Nada mais é uma reação química de degradação do ferro, e essa reação ocorre com transferência de elétron, ou seja, são as reações chamadas reações redox, em que ocorre uma redução e uma oxidação. Esse princípio, esse fenômeno básico da química, é o que norteia todo o estudo da eletroquímica. Antes de começar, eu gosto de dar a definição do que é eletroquímica, como eu já falei para vocês, e a eletroquímica também pode ser definida como o estudo da interconversão entre energia elétrica e energia química, como vamos ver mais detalhado à frente. Antes de começar a aula, eu sempre gosto de perguntar também o porquê de a gente estudar isso, porque muitas vezes o aluno ele não consegue visualizar aquele conteúdo no nosso dia a dia. E, por exemplo, os aparelhos celulares, os smartphones, é um tipo de aparelho, dispositivo que a eletroquímica está presente em todos os seus sentidos. Por exemplo, as baterias de lítio, elas são baterias que armazenam energia, e quando nós estamos utilizando, está ocorrendo a transformação da energia química em energia elétrica. Outro exemplo são os computadores, os painéis solares também, que eu sou do Rio Grande do Norte, né? Estou aqui em Natal, e eu fiquei impressionado como aí no estado da Paraíba, principalmente no sertão da Paraíba, tem bastante painéis solares nas residências, nas fábricas. Então, é mais um processo que envolve a eletroquímica, onde nós temos o silício ultra puro desses painéis solares, e a partir da energia solar, que é uma onda eletromagnética, interagindo com esses painéis solares, é possível gerar energia elétrica, sendo armazenada primeiro na forma de energia química, e quando nós necessitamos usar dessa energia, ela é transformada em energia elétrica. Outro exemplo são os carros elétricos, que já é uma tecnologia bastante desenvolvida e conhecida, mas que devido ao mercado do petróleo ser muito forte, ainda não chega com tanta acessibilidade nas grandes cidades e para toda a população, de um modo geral. Mas é mais um exemplo de que também ocorre a eletroquímica, onde a eletroquímica está presente. Outro exemplo é a fotossíntese, onde nós temos 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água, mais a energia da luz, a energia solar, conseguindo formar a glicose e o gás oxigênio, no caso. Isso daí também é um processo que tem a transferência de elétrons, processo em que há uma reação redox. Leque, Pois não? os alunos estão pedindo para diminuir um pouco o ritmo. Tá, ok. Isso é uma coisa que eu ia falar também, que eu falo um pouco rápido, então eu vou diminuir o ritmo, e sempre que eu tiver com o ritmo um pouco mais rápido, vocês me chamem a atenção, que eu falo mais pausado. E para finalizar, outro exemplo que nós podemos ver onde a eletroquímica está presente é na purificação dos metais, como, por exemplo, o alumínio, o cobre, e esses processos envolvem processos eletrolíticos que nós vamos ver mais para frente. Então, para começar, vou distinguir bem em que se baseará a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela vai falar de células galvânicas, pilhas ou células voltaicas, onde são reações espontâneas. Eu vou ter a energia química sendo transformada em energia elétrica, certo? Essa parte chama-se de células galvânicas. A outra parte, como eu falei, energia química sendo transformada em energia elétrica. A outra parte que nós vamos ver ao final da aula é a eletrólise, onde nós temos a energia elétrica sendo transformada em energia química. É um processo não espontâneo, e como vocês podem ver aí no slide, quando eu estou falando no telefone, como eu falei para vocês antes, nós estamos transformando o quê? A bateria está carregada, e ali tem a energia química armazenada na bateria do celular, e estou transformando essa energia química em energia elétrica, sendo um processo espontâneo.
Já para eu carregar a bateria do meu celular, não é um processo espontâneo. Ali eu tenho que fazer a eletrólise, ou seja, eu tenho que fornecer energia para o meu dispositivo para que ele consiga transformar energia elétrica em energia química e para depois eu voltar a utilizar o telefone e fica nesse ciclo, né? Que são as baterias recarregáveis. Vamos lá, então, ó, até vou falar aqui um pouquinho para vocês que a eletroquímica é uma parte da química onde nós precisamos ter um certo know-how, um certo conhecimento prévio de estequiometria, termodinâmica e balanceamento de equações, né? E são as mais difíceis até, que são as equações químicas que envolvem balanço de carga e balanço de massa. Ou seja, você tem que balancear tanto a carga da sua reação como o balanço dos átomos, no caso, balanço de massa, que se chama. Então, esse assunto eu acho que vai ser abordado pelo professor Adamastor, futuramente, nas futuras aulas, que é assunto do primeiro ano. E aqui, durante a aula, eu não coloquei nenhuma questão que necessite muito de questão de balanceamento, porque até perdeu o foco, e vocês sabem que o tempo é curto, né, para 1h30, e a gente tem que tentar concluir o que eu planejei para a aula de hoje. Então, agora, como eu falei para vocês, a gente vai estudar a primeira parte, que é células galvânicas. E o porquê que tem esse nome, de células galvânicas? Célula galvânica foi uma homenagem a Luigi Galvani, que ele estudava antigamente, dessecava rãs e ele colocava uns metais para encostar na rã, e a rã se contraía. E ele dizia que a energia era proveniente da rã, e os metais apenas conduziam aquela energia. Isso em 1791. Já Alexandre Giuseppe Volta, ele provou o contrário. Ele disse que não, que a rã, ela somente sentia a eletricidade, por isso que ela se contraía. E Volta, no caso, ele conseguiu desenvolver os seus experimentos em 1800, criando uma pilha com discos de zinco e prata. Aí ele colocava uma eletricidade na rã e a rã se contraía porque tomava um choque, né? Então, o porquê dessas pilhas se chamaram de galvânicas, ou então células voltaicas, é justamente em homenagem a Alessandro Volta e a Luigi Galvani, só para vocês saberem de onde vêm os termos. Então, pronto, vamos analisar o primeiro fenômeno. Deixa eu até colocar aqui o laser. O primeiro fenômeno de reação redox. Ó, aqui nós temos uma placa de zinco imergida em uma solução de sulfato de cobre, certo? Podemos observar o quê? Que o zinco, ele está saindo da forma sólida para a forma iônica, zinco metálico para zinco 2+, a forma aquosa, e o cobre, ele está passando da forma iônica para a forma sólida, de cobre 2+, para cobre metálico. O que é que está ocorrendo aqui? Uma reação redox. O zinco, ele está sofrendo oxidação e o cobre está sofrendo redução. Eu vou explicar isso aqui melhor no próximo slide. E como você pode ver, ó, como os íons cobre eles estão saindo para a forma sólida, a solução no estágio inicial ela está bem azulada, e no estágio final ela já está mais pronta. Ó. Esse processo aqui é um fenômeno de uma reação de oxirredução, onde nós temos uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. Então, o cobre, a princípio, ele está na forma iônica, cobre 2+, e o zinco na forma sólida. Esse zinco ele vai doar elétrons para o cobre, e o cobre e o zinco vai passar para a forma iônica, de zinco sólido para zinco 2+. Já o cobre, que está na forma iônica, ele vai ganhar os elétrons do zinco e vai passar para a forma sólida. E nós podemos ver, pela análise macroscópica, que a solução, que aqui a princípio ela está muito azulada, esse azulado é justamente devido ao cobre presente o íon cobre presente na solução, ela fica com a cor azul menos intensa, justamente devido a gente ter uma diminuição na concentração do cobre iônico. E aí vocês podem me perguntar, o porquê que não tem transferência, não tem geração de corrente elétrica? Porque a reação de redução e a reação de oxidação, elas estão ocorrendo no mesmo recipiente, ou seja, esses elétrons, eles não migram por um circuito externo, gerando trabalho de não expansão, ou seja, não gera corrente elétrica. Eu vou explicar melhor no próximo slide.
Pronto. Aqui está uma pilha mais moderna, mais bem projetada e que são utilizadas hoje em dia. O princípio básico a gente vai entender agora. Qualquer dúvida aqui, por favor, não hesitem em me perguntar, porque é muito importante para o andamento da aula. Então, agora, como a gente pode ver, as reações, elas estão separadas por recipiente, elas estão isoladas. A reação de oxidação ocorre aqui, no eletrodo da esquerda, e a reação de redução, a semi-reação de redução, ocorre no eletrodo da direita. Como vocês podem ver, ó, o zinco, ele está saindo da forma sólida para a forma de zinco 2+. E o que é que ocorre? Esse elétron que está saindo do átomo de zinco sólido migra pelo circuito externo até chegar no cobre, e aqui vai ficar carregado negativamente, né? Então, porque vai ter os elétrons, então o cobre vem e o íon cobre recebe esses elétrons provenientes do zinco e passa a forma de cobre sólido. Como vocês podem ver aqui na lateral, ó, após um tempo, nós temos o eletrodo de zinco, que perdeu massa, porque o zinco ele está passando da forma sólida para a forma iônica, e aqui do lado direito nós temos o eletrodo de cobre. O cobre está passando da forma iônica para a forma sólida. Cada cobre ganha 2 elétrons e cada zinco perde 2 elétrons. Estão observando aí? Entendido até esse momento? Essa foi a chamada pilha de Daniel, criada em 1836. Isso mesmo, Eduardo. Essa é a pilha de Daniel. Então, vamos lá. Então, como vocês viram, ó, ocorre aqui uma transferência de elétron entre os eletrodos. E essa transferência de elétron gera uma voltagem, certo? Essa voltagem ela é registrada por um voltímetro e é de 1,10 volts. Essa reação ela ocorre de forma espontânea. Eu vou explicar melhor também mais para frente. Nós vamos ver como dizer se uma reação é espontânea ou não, baseada no potencial. Se o potencial for positivo, ela é espontânea. Se o potencial for negativo, ela não é espontânea. Então, aqui embaixo a gente pode verificar a semi-reação de oxidação, ó. O zinco metálico passando para a forma de zinco 2+, mas perdendo 2 elétrons, no caso. Ou seja, os elétrons tem que aparecer nos produtos, mostrando que o zinco está perdendo elétrons. Já na reação de redução, na semi-reação de redução, os elétrons têm que aparecer nos reagentes, mostrando que o cobre está ganhando elétrons, o cobre iônico ganhando elétrons, formando o cobre sólido. E temos também aqui o potencial dessa reação, que sempre será demonstrado como potencial de redução. Para todas as semi-reações, a gente vai trabalhar, quando for calcular o potencial da célula, com potencial de redução. E nós podemos ver que o potencial de redução do zinco é menos 0,76. E o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Ou seja, quem é que tem maior poder, a tendência de sofrer redução? O zinco, ou o cobre, pois ele tem um potencial de redução maior do que o potencial de redução do zinco. Aí vocês também podem me perguntar, qual é a função da ponte salina? E vocês estão vendo aqui, ó. A função da ponte salina é justamente de permitir a migração de íons, porque como vocês vão ver aqui, ó, essa solução, se não tivesse a ponte salina, ela ia ficar muito positiva, porque está gerando o zinco sólido, o zinco metálico está produzindo muito zinco iônico, no caso, com carga 2+. Então, para equilibrar essa solução, os íons nitrato migram para esse meio. E aqui no eletrodo da direita, o cobre 2+, que é um cátion, já está formando o cobre metálico. E então o sódio, que é um cátion também, ele tem que vir para cá para compensar a carga que está sendo perdida pelo cobre 2+, que está indo para a forma sólida. Então, ó, aqui é só falando de forma escrita o que a gente já comentou no slide passado. Que a corrente elétrica, ela ocorre por quê? Por que há a formação de corrente elétrica? Porque as duas semi-reações estão conectadas por um circuito externo, as duas semi-reações estão separadas fisicamente, e a função da ponte salina é justamente garantir o equilíbrio elétrico nas duas soluções. Aqui eu coloquei um exemplo de como que ocorre, para vocês terem uma noção, porque muitas vezes esses conceitos são muito abstratos. Como que ocorre a corrente elétrica, né? A pulsação da corrente elétrica pelo circuito externo. Imagine que aqui na direita
nós temos o eletrodo de zinco e aqui na esquerda o de cobre. Então, aqui, ó, os elétrons estão migrando, que são os átomos, né, do circuito externo, do metal que forma o circuito externo, e os elétrons estão migrando do circuito do eletrodo de zinco até o eletrodo de cobre por um circuito externo, que é um metal. Agora, nós vamos ver aqui como ocorre o processo de redução. Eu sei até que muitos de vocês não pediram até para não ter vídeo, mas esses vídeos são bem simples e eu acho que se der para vocês verem, ajuda bastante. E é algo bem rápido, só para fins didáticos. Ó, aqui imagine que essa bolinhazinha aqui mais verde, mais escura, é um átomo de cobre. Ele chega, ó, e ele recebe os elétrons, passando de cobre 2+ para cobre sólido. E vai começando a se depor na parede do eletrodo. Ó, vai chegando o íon cobre 2+, ele ganha os elétrons e passa para a forma de cobre sólido, cobre metálico, aumentando a massa, dando um ganho de massa na superfície do eletrodo de cobre. Agora vamos ver a reação de oxidação. A reação de oxidação vai ocorrer justamente o contrário. Ó. O zinco, ele na forma sólida, ele está perdendo seus elétrons, os elétrons estão indo pelo circuito externo até o cobre, e o zinco, que era sólido, passa a ser, deixa eu só voltar aqui, passa a ser o zinco iônico. Perdeu os elétrons, zinco sólido, passando para a forma iônica. Um videozinho bem ilustrativo que eu acho que ajuda vocês no entendimento desses processos, desses fenômenos. Agora vamos ver aqui como que nós representamos essa célula eletroquímica de uma forma escrita, né? Sem estar no desenho. A célula eletroquímica é assim, ó. Você sempre tem que representar ela como ela está ocorrendo. Se no eletrodo da esquerda está ocorrendo a oxidação, você coloca o zinco sólido passando para a forma de zinco iônico, zinco 2+. E essa barrazinha, uma barra simples, significa dizer o quê? Que eles não estão na mesma fase, ou seja, o zinco sólido, ele está na forma sólida e o zinco iônico está no meio aquoso, está na forma aquosa. Então, essa barra significa justamente que eles estão separados e estão em fases diferentes. Essa barra dupla significa dizer que as duas semi-reações estão separadas, ou também pode ser indica também a ponte salina, quando você tem essa barra duplazinha. Já do lado direito, você tem que representar o que está ocorrendo na direita, que é a redução. O cobre 2+, ou seja, o cátion, está passando para a forma de cobre sólido, cobre metálico. E eles não estão na mesma fase também. E também temos que representar o potencial da pilha, que é a frente, nós vamos ver mais para frente, que ela é igual a 1,10 volts. Então, pronto, eu falei de potencial da pilha, né? Então, agora vamos fazer uma relação para que vocês entendam o que é potencial, que às vezes é um conceito que a gente não consegue aprender, vamos dizer assim. Então, aqui, para a gente fazer uma analogia, imagine que nós temos uma cachoeira. E lá em cima, a água, ela tem uma alta energia potencial gravitacional, ou seja, ela tem uma forte tendência de migrar e cair para o rio, no caso, porque tem ali uma força gravitacional atuando sobre aquela água. Ou seja, aquela massa de água, ela vai cair porque é natural, ela é da natureza, porque tem um campo agindo sobre ela. Da mesma forma, ocorre nas pilhas. Ou seja, no anodo, que é onde ocorre a oxidação, existe uma forte energia potencial elétrica, para que esses elétrons eles migrem para o cátodo, onde tem uma baixa, para o cátodo, onde tem uma baixa energia potencial. Então, vocês fazendo essa analogia, vocês podem ver, os elétrons tendem a migrar de onde tem uma alta energia potencial para onde tem uma baixa energia potencial. E essa diferença de potencial, essa tendência a empurrar elétrons de um eletrodo para o outro, é o que gera a corrente elétrica, e essa diferença de potencial é chamada de FEM, ou DDP da pilha, diferença de potencial da pilha. O positivo tende a atrair o negativo, mas só que aqui, como a gente viu, são materiais que têm tendência de doar elétrons e outros que têm a tendência de aceitar elétrons, como no caso do zinco e do cobre. Então, o zinco tende a doar elétrons para o cobre, que é o zinco está aqui no anodo, se a gente for fazer uma analogia com a nossa pilha, que aí nós acabamos de ver, e o cobre está aqui no cátodo. Então, o zinco, os elétrons do zinco tendem a ele tem uma forte tendência a deixar os átomos de zinco e migrarem para os átomos de
de cobre, para reduzir o íon cobre 2+, a cobre metálico. Entenderam? Fazendo essa analogia? E a unidade, de potencial é volts. Que volts quer dizer o quê? Joule por coulomb. Ou seja, para que vocês entendam, mas quer dizer o quê? Que, tipo, se você forçar uma carga de 1 coulomb para passar por um campo elétrico, por um campo onde tem uma diferença de potencial de 1 volts, esse 1 coulomb ele vai liberar uma energia de 1 volts, ele vai gerar uma energia de 1 volts. Para que esse é um conceito também um pouco abstrato para vocês entenderem, mas se vocês lerem aí com calma, como está aí escrito, eu vou disponibilizar para vocês no slide, vocês leem com mais calma depois. Então, vamos lá. Esse sinalzinho aqui, ó, que vocês estão vendo, no potencial, que é representado pela letra maiúscula E, esse sinalzinho que é tipo um O, um zero ali em cima, isso significa que é potencial padrão da célula, certo? E esse potencial padrão da célula, ele é medido de que forma? Quando nós estamos trabalhando com soluções aquosas, as espécies têm que estar em uma concentração de 1 mol por litro. Se for com espécies gasosas, formando os nossos eletrodos, tem que estar em 1 bar. A temperatura convenciona-se que seja em 25 graus Celsius. E quando as espécies estão nessas condições, nós podemos dizer que nós estamos trabalhando nas condições padrão para medir o potencial padrão da célula. Certo? Então, o potencial padrão de uma célula, ou o potencial da célula, ele é dado como o quê? O eletrodo, o potencial de redução do cátodo, menos o potencial de redução do ânodo. Se esse potencial da célula ele for maior do que zero, a reação da célula é espontânea. Se esse potencial de redução for menor do que zero, a reação, o potencial da célula, a FEM da célula, ou seja, a DDP da célula for menor do que zero, a reação da célula é não espontânea, no caso. Aqui nós temos uma série eletroquímica. Essa série eletroquímica nos faz o quê? Ela nos dá os potenciais de redução de vários elementos, de várias reações que ocorrem, e ela vai nos dizer quem tem maior tendência a sofrer redução e quem tem maior tendência a sofrer oxidação. Quem está na parte superior tem uma maior tendência a sofrer redução. Vocês podem ver que o potencial de redução dessas reações, elas são positivos. Ó. E quem está na parte inferior tem a tendência a sofrer oxidação. E vocês podem me perguntar, mas com relação ao quê? Que um é positivo e outro é negativo. Com relação ao hidrogênio, se parar para ver, adotou-se por convenção, por definição, que o hidrogênio, o potencial de redução do hidrogênio ia ser igual a zero. E toda a vida fizeram com o eletrodo de hidrogênio na esquerda e com esses outros, todos os elementos aqui, essas reações, colocavam-se no eletrodo da esquerda. E então viram que uns sofriam redução e outros sofriam oxidação. Ou seja, os que estão abaixo reduziam o hidrogênio e os que estão acima oxidavam o hidrogênio. E isso é o que eu quero chamar a atenção para vocês, porque isso pega muito em questões de Enem, até para professor, quem quiser seguir na área química aí. Porque quem sofre redução é o agente oxidante. Ou seja, quem sofre oxidação é o agente redutor. Os elementos que têm as reações que têm os elementos que têm a tendência de sofrer redução, eles têm o que? Uma baixa força redutora, que é o quê? Eles têm a baixa tendência de provocar redução. Mas já que se eles sofrem redução, eles têm uma forte tendência de provocar a oxidação. E por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque tem uma questão lá na frente e nós vamos trabalhar isso. Ou seja, só repetindo mais uma vez, a espécie que sofre redução, ela é chamada de agente oxidante. A espécie que sofre oxidação, ela é chamada de agente redutor. As espécies que estão aqui na parte de cima, elas têm uma baixa força redutora, porque elas não têm a capacidade de forçar a redução, elas têm a capacidade de forçar a oxidação. Mas ela tem um alto potencial de redução. Esses termos, eles são conflitantes, e se vocês não prestarem atenção, vocês perdem uma questão do Enem não por saber a química da coisa, mas sim só por se atrapalhar
nessas nomenclaturas. Então, esse e outro slide a gente termina e a gente vai para as questões. Vamos fazer aqui uma relaçãozinha entre eletroquímica e termodinâmica, muito importante, e que eu creio que vocês já viram no segundo ano. Energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs, ela se relaciona com a FEM, ou seja, com o potencial da pilha da seguinte forma. Variação da energia livre de Gibbs é igual a menos o número de mol de elétrons, vezes a constante de Faraday. Nós vamos ver também lá em eletrólise que ela é igual a 96.500 coulombs por mol de elétron, vezes o potencial da pilha. Variação de energia livre de Gibbs e potencial da pilha, FEM da pilha, são grandezas inversamente proporcionais. Não sei se vocês já escutaram. Na natureza, busca-se o menor nível de energia e a máxima desordem, lá da termodinâmica. Então, quando o processo ele busca a minimização da energia, quando ΔG, a variação de energia livre de Gibbs é negativa, ou seja, o processo é espontâneo, como vocês podem ver aqui, ó, espontâneo, o potencial da pilha ele é positivo. Só é vocês também aplicarem aqui na fórmula. Se o potencial for positivo, como aqui o número de mol de elétron e a constante de Faraday é positiva, é uma constante, então, positivo com negativo vai ficar negativo. Então, mantendo esse termo negativo, o ΔG fica negativo e o potencial da pilha positivo, como eu falei para vocês. Já se o potencial da pilha for negativo, aqui é negativo com negativo, positivo. Então, o ΔG vai ficar positivo. A variação de energia livre de Gibbs positiva. Nos remetendo aqui que o processo não é espontâneo, porque o processo ocorre com um ganho de energia. Entendendo isso aí, agora vamos fazer uma revisão geral para acertar todas as questões do Enem. Uma pilha, o processo é espontâneo? Vimos que sim. O ΔG menor do que zero, ou seja, ΔG negativo. Potencial da pilha maior do que zero. O cátodo é positivo, o ânodo é negativo. O cátodo sofre redução, o ânodo sofre oxidação e os elétrons migram para o cátodo, ou seja, migram do ânodo para o cátodo. Com essa revisão, vamos começar as questões. Ferramentas de aço, essa questão de 2004. Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e enferrujar. As etapas químicas que correspondem a esses processos podem ser representadas pelas equações. Ferro mais água gerando hidróxido ferroso, ou hidróxido de ferro 2. Hidróxido ferroso mais água mais oxigênio gerando hidróxido férrico, ou hidróxido de ferro 3. Hidróxido de ferro 3 mais água gera hidróxido férrico hidratado, que é também conhecido como ferrugem. E as suas variantes de seus óxidos. Então, vamos lá para a pergunta. Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. Ou seja, você tem um metal, você coloca graxa ali por cima daquele metal, certo? Daquele ferro. Isso se justifica porque a graxa proporciona, alternativa A, lubrificação, evitando o contato entre as ferramentas, impermeabilização, diminuindo seu contato com o ar úmido, isolamento térmico, protegendo-as do calor ambiente, galvanização, criando superfícies metálicas imunes, ou polimento, evitando ranhuras nas superfícies. É a letra B, justamente. Por quê? Lubrificação, beleza. A graxa lubrifica as engrenagens, mas ela não é uma coisa que vai evitar a corrosão. É outro conceito. Impermeabilização, sim. Por quê? Porque se você tem o metal e você recobre ele com a camada de graxa, aquilo ali se torna um isolamento mecânico mesmo. Vai impedir que a água entre em contato com o ferro e evita-se dessa forma que ocorram essas reações. Tanto a água como o oxigênio, né? No caso, isolamento térmico? Não. A graxa tem até um pouco de capacidade de isolamento térmico, mas não justifica. Galvanização? A galvanização é um processo muito utilizado para se evitar a corrosão, mas é o recobrimento de um metal por outro metal, que geralmente tem um potencial de redução maior do que o que está lá dentro. Menor, no caso, que vai servir até como metal de sacrifício. E o polimento, evitando ranhuras nas superfícies. Também não é, o polimento não tem nada a ver com essa explicação com relação à graxa. Aqui está só uma explicaçãozinha mostrando ó, como é que ocorre a oxidação. Tem o ferro metálico, a água e o oxigênio atmosférico.
interagindo com o ferro e provoca a ferrugem. Então, se a gente recobrir isso aqui com a graxa, vai evitar esse contato, essa interface de contato, evitando também a corrosão. Então, a resposta é a impermeabilização. Vamos para essa questão, que é uma das mais difíceis que eu considero da aula. Essa e uma de eletrólise lá para frente. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada a água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento, ou seja, a geração de gás hidrogênio e a geração de calor, isso aumenta a eficiência do processo de desentupimento. Por quê? Vai gerar gás ali, vai fervilhar ali dentro, ali onde está entupido, e o calor também faz com que muitos materiais orgânicos fiquem mais fluidos, ou seja, facilita também a escoar e a desentupir. Então, vamos lá. Considerando os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressas no quadro, como vocês podem ver aqui, ó, os potenciais de redução da água e de outras espécies. Lá vem a pergunta. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Vamos para a explicação? É sinal que estão estudando muito. Então, ó, o que ele fala lá? Que é hidróxido de sódio mais uma espécie química mais água gera hidrogênio e calor. E ele fala que o que faz com que a eficiência do processo aumente é a produção de hidrogênio e a produção de calor. Então, vocês poderiam pensar assim, poxa, então o que é que vai acontecer para que aquelas espécies ali, aqui tenha maior eficiência nesse processo? É justamente a que fizer com que essa reação ocorra mais espontaneamente, ocorra mais ferozmente, vamos dizer assim, mais rapidamente. Então, nós podemos partir do que eu já falei para vocês, daquela equação da termodinâmica, que ΔG da reação é igual a menos o número de mol de elétron vezes a constante de Faraday, que é tudo constante, vezes o potencial de reação, de redução, no caso, da pilha, né? Então, como é que a gente vai saber isso? Quem é que vai ter a maior DDP? Aí a gente olha para todas as possibilidades e a gente já sabe que uma das que vai sofrer, no caso, a redução é a água, certo? Ó, tem um potencial de menos 0,83 volts. Então, quem é que ia sofrer a oxidação? Esses olham aqui, ó. Quem é que tem o menor potencial de redução? Que vai dar a maior diferença de DDP? Justamente essa reação aqui, ó. Hidróxido de alumínio mais 3 elétrons, gerando alumínio mais hidróxido, o íon hidroxila, no caso. Vamos voltar lá. Se a gente vê, esse aqui é o menor. Já que ele vai sofrer oxidação, ele tem que ser justamente a parte da célula que vai sofrer oxidação, é o que tem o menor potencial de redução, visto que a água aqui ela vai sofrer redução, então ela tem que ter o maior potencial de redução. Vamos aplicar na fórmula. O potencial, a DDP da pilha é igual ao potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Como nós vimos, a água ela ali vai sofrer a redução, tem um potencial de menos 0,83 volts, menos 2,33 volts, que é justamente do alumínio, que vai sofrer oxidação, gerando uma DDP de 1,5 volts. Então, a conclusão que eu coloquei, o alumínio é a espécie que tem o menor potencial de redução, menos 2,33, ou seja, pior agente oxidante, e a que tem o maior potencial de oxidação, ou seja, que vai sofrer a oxidação. E com isso, como a gente viu, vai gerar uma maior diminuição na energia livre de Gibbs, sendo a reação que vai ocorrer mais espontaneamente e vai favorecer o desentupimento da pia mais facilmente. Essa é a questão, uma das mais difíceis que tem na aula. Espero que vocês tenham entendido. Se não, podem fazer perguntas. A hora é essa. Vamos aqui para mais uma questão de células galvânicas, do Enem de 2019. A questão passada, ela foi do Enem de 2019, e essa também é do Enem de 2019, ou seja, do último Enem.
Vamos lá. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre elas, pode-se destacar as baterias de zinco-A, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-A está apresentado na figura. Vocês podem ver aqui, ó. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é, que as opções: gás hidrogênio, gás oxigênio, água líquida, hidróxido, ou hidroxila no caso, e o hidróxido de zinco. Essa questão aqui foi feita de um artigo, né, de um review, tirado da Chemical Society Reviews. Quem é químico aí, quem pretende ser químico, essa é uma das ou a melhor revista que tem para publicar reviews no mundo. E aqui fala justamente de que das fontes alternativas de energia, né? Essa questão. Vamos lá, responder aí. Eles acertaram mais uma. É justamente a alternativa correta dessa questão. Vamos para a explicação. Ó, vocês podem ver o quê? Que o oxigênio passa de gás oxigênio para hidroxila, no caso. E o zinco passa de zinco para... Se vocês prestarem atenção aqui, que isso aqui vem justamente de saber NOx. O zinco aqui está na forma 2+. Vocês vão ver que cada hidroxila corresponde a um menos, ó, cada hidroxila corresponde a menos, e o zinco, ele é 2+, só que ele tem 4 grupos com carga menos, ligada a ela. Então, 2+, menos 4, vai ficar o quê? Menos 2, ou 2 menos, ó, a carga desse íon, desse ânion, é 2 menos. Então, vocês já sabem que o zinco está passando da forma sólida para a forma iônica, só que ele está ligado ao íon hidroxila, que o íon hidroxila, nesse caso, nada mais é do que um íon espectador. Ele não participa da reação, no caso da semi-reação do eletrodo de zinco, né? Na semi-reação aqui do eletrodo desse eletrodo poroso, onde pode ser uma platina, onde ele é um carvão ativado, onde ele pega o oxigênio e passa o oxigênio para a forma de hidroxila, certo? Então, a hidroxila, nesse caso, participa da reação, mas já no caso do eletrodo direito, ele não participa da reação, da semi-reação. E outra coisa também que eu ia falar, vamos ver, quando a gente partir para a resolução, aí vocês vão entender. Então, vamos lá, o que está ocorrendo no cátodo, que é o eletrodo da esquerda. Era isso que eu queria falar, agora eu lembrei. Geralmente, ó, o Enem quis até pegar vocês aqui, porque geralmente o cátodo, ele é representado na direita e o ânodo na esquerda. Isso é a convenção que tem das pilhas. Só que, nesse caso, o Enem pegou uma questão que troca. Na esquerda está ocorrendo o quê? A redução e na direita a oxidação. Ou seja, ele inverteu, pegou um artigo que fala disso invertido para complicar mais ainda a cabeça do aluno. Mas, se vocês prestarem atenção no que eu falei ali, ó, que o zinco, ele passa, vamos lá para o ânodo, o zinco passa da forma sólida para a forma 2+. E ele o quê? Libera 2 elétrons. Isso aqui é o quê? Oxidação, como a gente viu. Os elétrons aparecem nos produtos. E vocês vejam que a hidroxila, ela não transfere elétrons aqui nessa semi-reação da direita. A hidroxila está atuando somente como íon espectador. Ela está aqui na forma aquosa e depois ela se liga ao íonzinho 2+. Mas se a gente tirar a hidroxila, a gente pode ver que o que importa é essa parte aqui de cima. Comprovando que a alternativa correta é a letra E. Justamente esse hidróxido de zinco é o que está sendo formado no ânodo. E no cátodo, aqui está a reação, que é água mais gás oxigênio, mais água, mais um elétron, gera a hidroxila, né? Aí, para ficar de uma forma mais bem apresentável, vamos dizer assim, se a gente multiplicar por 2, fica oxigênio, mais 2 moléculas de água, mais 2 elétrons, produzindo 4 hidroxilas. Justamente as que aparecem ali. Se a gente fizer a reação global, que eu não fiz aqui, aí vocês vão ter a reação global da célula, que é somar as 2 semi-reações. Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido, na presença de CO2, sofre oxidação, ou seja, o cobre, em presença com a atmosfera, e o CO2, ele sofre oxidação, formando o zinabre, um carbonato básico de fórmula Cu2OH2CO3
que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza-se como um poluente no meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação com o zinabre, diminuir o custo de fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre com outros elementos. Ou seja, liga-se o cobre com outros elementos para evitar que ele sofra oxidação. A propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação de zinabre nas moedas é, em relação ao cobre, tem que ter maior caráter ácido, maior número de oxidação, menor potencial de redução, menor capacidade de reação ou menor número de elétrons na camada de valência. Espera na primeira resposta. Ou seja, só traduzindo aqui a questão. Qual elemento metálico que tem que se ligar ao cobre, tem que formar essa liga com cobre, para que essa liga de cobre seja mais resistente? Esse metal tem que ter qual dessas características? É a alternativa C. André e Igor já responderam com sucesso a alternativa. Por quê? Se você adiciona eu nem coloquei um slide só para explicar. Por quê? Se você adiciona um metal com menor potencial de redução, ele vai atuar ali como metal de sacrifício, ou seja, ele vai se oxidar, impedindo que o cobre sofra oxidação. Já que ele vai ter um menor potencial de redução, o cobre vai ter um maior potencial de redução, ou seja, o metal que está se ligando ali ao cobre, ele vai se oxidar, se sacrificando para proteger o cobre. E o que ocorre muito isso, por exemplo, é na formação do aço inoxidável, que eles revestem com cromo, o cromo se oxida mais facilmente, e o óxido de cromo ele é muito impermeável. E ao ele se oxidar, ele impede também que mais oxigênio entre em contato com aquela liga metálica. Ele cria uma crosta menos permeável no caso, mais impermeável. Mais uma questão do Enem 2018. Olha, vocês vejam a importância desse assunto, viu? Tudo assuntos que caem recorrente no Enem, Enems atuais, e tem outras questões também, mas eu garanto, eu fiz uma apanhada, estudei bem essas questões. Se vocês resolverem essas, vocês resolvem qualquer outra do Enem. Então, vamos lá, vamos ler. Em 1938, o arqueólogo alemão William Koenig, acho que é assim, William Koenig, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro aparentemente corroída pelo ácido, e uma tampa de betume asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Ou seja, ele aqui basicamente lista os potenciais de redução dos elementos, das substâncias que compõem aquela suposta pilha, né, que foi encontrada nesse museu do Iraque, e aí ele vai perguntar, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Letra A, a tampa de betume. B, o vestígio de aço. C, a barra de ferro. D, o tubo de cobre. Ou E, o vaso de barro? O que é que vocês respondem aí na questão 5? Ou seja, o que vai sofrer redução. Aqui, nós temos os potenciais de redução. Quem tem maior potencial de redução sofre redução. Certo? Então, o André Silveira foi o primeiro a dar a resposta correta. Letra D, o tubo de cobre. Eu coloquei até um slide aqui, pronto. Eu coloquei um slide explicando, mas por quê? A explicação é bem simples. O cobre, ele saindo da forma 2+, para a forma de cobre, né, que você dá a semi-reação de redução, comparado com o ferro e com o hidrogênio gasoso, que aqui gera o ácido H+, eles têm o quê? Quem é que tem o maior potencial de redução? Justamente o cobre. Então, ele é quem vai sofrer a redução. E o ferro sofre a oxidação, justamente porque ele está corroído, como fala na questão, e o ácido, né? O ácido aqui, ele atua como um catalisador, ele facilita com que essa reação ocorra mais facilmente. Aqui está a explicação, como eu falei, ó. O tubo de cobre tem maior potencial de redução, por isso atua como cátodo na suposta pilha. Entenderam a questão?
Essas questões aí, eu garanto a vocês, foram as mais difíceis do Enem. Então, se vocês resolverem essas, entenderem essas questões, vocês não terão dificuldades com outras questões que venham a aparecer nas provas do Enem de vocês. Vamos estudar agora a eletrólise, que eu falei para vocês que era a segunda parte da nossa aula, e é uma parte que eu vou dar para vocês bem rápida, porque ela é menor, o fundamento já foi dado na primeira parte, agora a gente vai aproveitar os fundamentos e agilizar para que a aula caminhe com sucesso aí para o final. O áudio tá bom, tudo ok. Se você não tiver o áudio ok, vocês, por favor, podem falar aí para que não prejudiquem a transmissão do conteúdo. Então vamos lá, uma célula voltaica e uma célula eletrolítica. Qual a diferença? Basicamente, como eu falei no começo da aula, uma célula voltaica, ela é uma pilha de um celular, de uma pilha de uma essas pilhas que a gente compra, bateria de celular quando a gente está utilizando o celular. Então é o quê? É um processo espontâneo. O potencial, o Ezinho da pilha, ele é o quê? Ó, como está vendo aqui na célula galvânica, ele é positivo. Já na célula eletrolítica, é um processo não espontâneo, ou seja, o potencial dessa célula é negativo. Se é negativo, é não espontâneo. Se é negativo, o ΔG é positivo. Se aqui o potencial é positivo, o ΔG é negativo. Tudo corroborando com o que nós acabamos de ver. E o que é que a natureza ocorre? O que é que ocorre na natureza de forma natural? O eletrodo de zinco, colocando em uma célula, vamos dizer assim, uma célula galvânica, com o cobre, o eletrodo de zinco se oxida e o eletrodo de cobre, ou seja, o cobre, ele se reduz. O que é que a gente faz na célula eletrolítica? A gente quer o inverso. Por exemplo, vamos supor que o cobre é mais valioso. Ah, rapaz, a gente quer reduzir, a gente quer, no caso, reduzir o... Não, mas o cobre, nesse caso, já está reduzindo, né? Mas vamos supor que a gente quer reduzir um metal que não é fácil de você encontrar outro metal para reduzir. Então, você faz um processo inverso, você gasta dinheiro para obter aquele metal puro e enfim, esse é o fim um dos fins da eletrólise, a purificação de metais. Isso é aplicado para o alumínio, para o cobre. Vai ter até uma questão que a gente vai resolver mais para frente sobre isso. Então, que fique claro que é o que eu acabei de falar para vocês, que um é espontâneo e o outro é não espontâneo. A célula voltaica pilha é espontânea e a célula eletrolítica não espontânea. E para que ocorra esse processo não espontâneo, nós temos que ligar uma bateria aqui, ó, nessa nossa célula eletrolítica, invertendo os polos. Essa bateria, a voltagem dela tem que ser superior à voltagem de uma pilha galvânica desses mesmos elementos. Certo? Então, se aqui a voltagem dessa ADDP, dessa pilha galvânica, deu 1,10 volts, para que ocorra o processo inverso, ou seja, o zinco se reduzir e o cobre se oxidar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fornecer uma voltagem aqui nessa pilha maior do que nessa célula eletrolítica, maior do que a voltagem da célula voltaica. Entendido até aí? Então, agora, como a gente viu, o zinco se reduz e o cobre se oxida. Um processo não espontâneo. A gente está forçando, a gente está fornecendo energia elétrica para que esse processo ocorra. Então, de forma resumida, para que vocês vejam aqui, ó, se a gente tiver uma pilha e uma eletrólise, vamos comparar baseado naquele mesmo resumo que eu fiz para vocês anteriormente. Quem é que é espontâneo? A pilha. O processo que ocorre na pilha. Na eletrólise não é espontâneo. A variação da energia livre de Gibbs é negativa na pilha e positiva na eletrólise. O potencial padrão é maior do que zero na pilha e menor do que zero na eletrólise. Tudo corroborando com o que nós já vimos. O cátodo é positivo na pilha e negativo na eletrólise. O ânodo é negativo na pilha e positivo na eletrólise. Ó, essa parte positiva e negativa é porque a gente conecta a bateria, ó, e a bateria inverte os polos da célula eletrolítica comparado à célula voltaica. O cátodo aqui vai ter um sinal negativo, porque está conectado no polo negativo da bateria,
E o ânodo, que é o cobre agora, fica positivo. Por quê? Porque ele está conectado no polo positivo da bateria, justamente para inverter os polos, inverter a ordem natural do que ocorreria. Então, o cátodo continua sofrendo redução nos dois casos, e o ânodo sofrendo oxidação nos dois casos, e os elétrons migram para o cátodo nos dois casos, migrando do ânodo para o cátodo. Alguma dúvida aqui? Ó, esse aqui é resumozinho aí para vocês, vamos dizer assim, o bizu. O bizu, para qualquer dúvida, sempre recorrer a ele e ter sucesso aí na prova. Então, na eletrólise tem uma lei muito importante, que é a lei de Faraday da eletrólise. Ela faz com que, ela é uma lei que nos fornece um mecanismo para que nós, a partir da corrente que nós fornecemos para um sistema, por exemplo, a purificação de um metal, ela vai calcular a quantidade de elétrons, de mol de elétrons que nós temos ali, e fazer uma relação estequiométrica com a quantidade do metal que nós produzimos. Aí as suas aplicações é o quê? Para calcular a quantidade de produto produzido na eletrólise e o cálculo do tempo necessário para obter uma massa X de produto. Imagine que vocês sejam um engenheiro de uma empresa de produção de cobre por células eletrolíticas. Aí você tem uma demanda, vamos supor, de 10 toneladas de cobre por mês, para fornecer para uma certa empresa que queira, ou para o governo, para fazer alguma coisa aí de eletricidade. Aí vocês têm que ver, pô, se eu tenho que ter 10 toneladas, quanto que eu tenho que fornecer de energia elétrica para aquelas minhas células eletrolíticas, para que ao longo do mês eu acumule 10 toneladas de cobre metálico para eu atender aos meus clientes. Aí, só para vocês ficarem sabendo, ó, carga é igual a corrente vezes o tempo. Corrente é igual a carga sobre o tempo. Corrente é ampere, que é coulomb por segundo. Número de mols de elétrons é igual a constante de Faraday, ou a quantidade de carga também pode ser dada como número de mols de elétrons vezes a constante de Faraday. Aí a gente fazendo aqui essa equação, nessa outra que eu acabei de falar, e isolando o número de mols de elétron, fica número de mols de elétron igual a K ao AQ sobre F. E quem é Q? I, corrente, vezes o tempo. Então, o número de mols de elétron é corrente vezes o tempo dividido pela constante de Faraday. A constante de Faraday é dada pela carga do elétron vezes a constante de Avogadro. Vocês sabem que a carga de um elétron é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 mols de elétron, nesse caso. Então, nós temos aqui que esse valor é 96.485 coulomb por mol. E o Enem sempre vai lhe dar esse valor aproximado, 96.500 coulomb por mol de elétron. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulomb é de... Então, vamos lá. Ele dá a quantidade de carga fornecida pela bateria de um celular, de 1.500 mAh, e ele quer saber qual a carga fornecida por essa bateria em coulomb. Alternativa A, B, C, D e E. Esperar vocês responderem essa questão. Agora a gente vai ter uma certa, trabalhar mais com a matemática aí nessas questões. Eletrólise envolve mais matemática. Pronto, ó, galera, para vocês responderem essa questão, você tem que saber que miliampere, milha é o quê? 1 vezes 10 a menos... Eu vou explicar isso bem direitinho, mas já de antemão, milha é 1 vezes 10 a menos 3. Ampere é coulomb por segundo. E hora, vocês vão ter que transformar aqui hora para segundos. Quantos segundos tem em uma hora? Aí vocês vão multiplicar, usando essa fórmula aqui, ó, de carga igual a corrente vezes o tempo, e vocês vão encontrar a quantidade de carga que vai ter naquela bateria. Não é 10 mA ou 1.500 mAh? Se vocês pararem para ver, mili vai dar o quê? 1,5 ampere. E hora, uma hora tem 3.600 segundos. Eu vou explicar bem direitinho. Vocês multiplicam 1,5 vezes 3.600 e a resposta dá 5.400.
Mas no próximo slide eu explico bem detalhado. Vou logo. A Jéssica pediu para explicar. Vamos lá. Essa questão é de 2018, certo? É nem atual demais até. Você vê como a eletroquímica é um assunto que cai bastante. E sempre, todos os Enems têm questão de eletroquímica. Então, aqui, ó, miliampere-hora. Vamos lá. 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. 1 miliampere é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Se eu tenho... Aí, a primeira parte da questão que eu vou calcular é a quantidade de tempo que eu tenho em uma hora, já que ele fala que são 1.500 miliampere barra hora, né? No caso, por hora. Então, por que eu vou dizer que vou calcular o tempo em segundos? Porque ampere é o que é coulomb por segundo. Vocês vão ver por que tem que ter sempre em segundos. Se lembrem disso, porque esses são modos peguinhas, pegadinhas, casca de banana, que geralmente vocês escorregam. Então, uma hora, ela tem o quê? 60 minutos. Aí você faz aqui análise dimensional. Se vocês não souberem fazer por análise dimensional, faz regra de 3. Uma hora tem 60 minutos. Aí você vai fazer, ou tipo assim, uma hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Quantos segundos eu vou ter em uma hora? Aí eu já faço por análise dimensional, que é mais rápido. Uma hora é o que eu tenho. Aí eu quero chegar em segundos, né? Eu coloco, uma hora tem 60 minutos. Aí eu corto, hora com hora. Sempre para ir cortando, até chegar no que você quer. E eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, corta minuto com minuto também. Então, vai ficar o quê? 60 vezes 60. Isso daqui dá 3.600 segundos. Então, a gente descobriu que uma hora tem 3.600 segundos. Agora, ele fala que a carga da bateria é o quê? 1.500 miliampere-hora. 1.500 mili. Esse mili é 1 vezes 10 a menos 3, como eu coloquei aqui em cima. É como é que eu posso dizer, meu Deus? Daqueles... meu Deus, quantificador. Agora eu esqueci, que é mili, quilo, que é de quilômetro, que é 1 vezes 10 a terceira. Aqui é mili, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, 1.500 vezes 1 vezes 10 a menos 3 é 1,5. 1,5 vezes 3.600, no caso aqui, ó. 1,5 o quê? Ampere, que é coulomb por segundo. Você corta segundo com segundo, fica o quê? 1,5 vezes 3.600, que dá uma carga de 5.400 coulomb. Então, agora, letra C, como já falei. Essa daqui eu considero a mais difícil de eletrólise, que já passou pelo Enem. Então, vamos ler. Ela envolve uma matemáticazinha também, não difícil, mas trabalhosa. A eletroquímica, do Enem de 2018. A eletroquímica é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise. Se lembra que eu falei, ó, cobre, você utiliza ele para você purifica o cobre, no caso, pelo processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Só fazer um parêntese aqui da química. Um dos únicos materiais que é 100% reciclado é o vidro. Mas você vê que o cobre chega a um potencial de reaproveitamento, né, no caso, 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre, ou seja, o cobre está na forma iônica, você vai transformá-lo para a forma sólida, ou seja, forma metálica. Ele vai sofrer aí o que é uma redução por um processo de eletrólise. Durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. Ou seja, você vai utilizar uma corrente de 10 amperes durante 3 horas. Carga, corrente vezes tempo igual a carga. Já sabem que vão ter que transformar 3 horas para segundos. A massa, e ampere deixa em ampere, que ampere é coulomb por segundo. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente, dado já a questão, constante de Faraday, igual a 96.500 coulomb por mol, e a massa molar em grama por mol do cobre é de 63,5 gramas por mol. Vamos lá, vou dar as dicas aqui, né? Vocês primeiro fazem o quê? Q igual a, que é a carga, né? Igual a corrente vezes horas. Vai ser o quê? 3 vezes 3.600. Você sabe que em cada hora tem 3.600 segundos.
depois vezes 10. Esse valor, se eu não estiver enganado, dá 108 mil. Vai dar 108 mil coulombs. Aí só que daí é molde elétron. Vocês vão ver que, no caso aí, coulomb do processo, né? Vocês vão ter que dividir pela constante de Faraday para encontrar a quantidade de molde de elétron que você vai fornecer nesse processo durante essas 3 horas. Aí vocês têm que ver que para vocês reduzirem um átomo de cobre, vocês precisam de 2 elétrons. Ou seja, você vai ter que trabalhar com a estequiometria, onde para você gerar um cobre metálico, você gasta 1 mol de cobre metálico, você gasta 2 mols de elétron. Aí você fazendo essa estequiometriazinha, você responde a questão. Então, a alternativa correta é a letra D. E agora vamos começar. Primeiro ponto da questão, nós temos que calcular o tempo em segundos. 3 horas, você sabe que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Cortam as unidades, obtemos 10.800 segundos em 3 horas. 3 vezes 3.600. Dá esse valor. Para nós calcularmos a carga total, nós temos o quê? Que multiplicar a corrente pelo tempo. A corrente é de 10 amperes, que é ampere coulomb por segundo. E o tempo nós acabamos de calcular 10.800 segundos. Corta segundo com segundo, obtemos 108 mil coulombs. O terceiro passo da questão é encontrar o número de mol de elétrons que nós utilizamos para produzir o cobre, né? O cobre metálico. Reduzir o cobre de cobre 2+ para cobre metálico. Então, como é que nós sabemos o número de mol de elétrons? Pegamos a carga e dividimos pela constante de Faraday. 108 mil coulombs dividido por 96.500 coulombs por mol de elétron. Nós obtemos 1,12 mol de elétron. O quarto passo é o quê? Nós sabemos, como eu expliquei para vocês, nós sabemos que o cobre 2+, ele necessita de 2 elétrons para formar o cobre metálico, ou seja, 2 mols de elétron para 1 mol de cobre. Então, fazendo essa, vocês podem fazer até por estequiometria também. 1 mol, deixa eu ver como é que vocês fariam. 2 mols de elétron está para 1 mol de cobre. Quanto que será 1 mol de elétron em mol de cobre? Entendeu? Aí eu peguei e fiz assim de análise dimensional, que fica mais fácil de digitar e de operacionalizar a explicação para vocês. Então, 1,12 mol de elétron está o quê? Para 1 mol de cobre para 2 mols de elétron. Aí corta mol de elétron com mol de elétron. E nós obtemos que com esses 1,12 mols de elétron, nós obtemos 0,56 mols de cobre, ou seja, a metade. Como nós podemos ver pela estequiometria da semi-reação de redução, pois os elétrons estão nos reagentes. Então, sabendo a quantidade de mol de cobre, fica fácil calcular a quantidade a massa de cobre, porque nós sabemos que número de mols é igual a massa sobre massa molar. Massa é igual a número de mols vezes massa molar, vezes a massa molar, justamente. Então, ó, massa é igual a número de mols vezes a massa molar, esse número de mols de cobre, lembrando que a gente já calculou aqui na etapa anterior. Então, nós temos que o quê? 0,56 mols de cobre vezes aqui a massa molar, que é 63,5 gramas de cobre para 1 mol de cobre, corta mol de cobre com mol de cobre, já sobrando gramas de cobre. Então, a massa correspondente a 0,56 mol de cobre é 35,56 gramas de cobre, que é justamente a alternativa B. A última questão da nossa aula de hoje é uma questão que envolve simplesmente uma pegadinha para pegar vocês, os alunos, né, e os que vão prestar o Enem, com aqueles termos técnicos que eu falo a você que confunde e que vocês podem ser levados ou induzidos ao erro. Até eu, quando estou explicando, eu tenho que me policiar e redobrar minha atenção para não falar nenhuma besteira. Então, vamos lá. Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto, obtido por métodos térmicos, é purificado eletroliticamente. Ou seja, o cobre tem que estar puro para ser aplicado nas suas diversas finalidades. Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula.
está imerso em uma solução de sulfato de cobre. Ou seja, se está imerso no ânodo, vai sofrer o quê? Oxidação, né? À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, íons cobre 2 da solução são depositados na forma pura do cátodo, ou seja, o cobre impuro está sendo oxidado, quando ele vem impuro, né, no caso, para ficar na forma iônica, e o cobre iônico está sendo reduzido no cátodo, purificando esse cobre, no caso. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas, passando a solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. Ou seja, algumas algumas substâncias que estão se oxidando, elas vão para a forma iônica, ou então vai simplesmente sedimentar no fundo do recipiente. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas e sua comercialização gera receita, que ajuda a cobrir os custos do processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto, de acordo com suas forças redutoras relativas. Forças redutoras, a pegadinha está aí. Entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, as que se sedimentam abaixo do ânodo de cobre são... Vamos lá. Ele quer saber qual dessas impurezas vão se sedimentar, ou seja, qual delas não vão sofrer oxidação. Entendeu? Já que ele disse que no ânodo, onde está o cobre, algumas impurezas vão para a forma iônica, assim como o cobre está sofrendo oxidação e está saindo de cobre 2+, ou de cobre metálico para cobre 2+, e outras impurezas vão também vão também se oxidar, mas as que não se oxidarem, elas vão se sedimentar no fundo do recipiente onde está ocorrendo a semi-reação do ânodo, no caso. E qual desses metais vocês acham que vão se sedimentar, ou seja, não vão sofrer oxidação? Força redutora é inversamente proporcional a potencial de redução. Se um elemento ele tem uma alta força redutora, ou seja, ele tem uma alta capacidade de forçar a redução, então ele sofre o quê? Ele tem a facilidade de sofrer o quê? Oxidação. Essa é a pegadinha. A resposta é justamente a letra B. Agora vamos explicar o porquê. Ó. Vou pegar aqui mal. A gente viu lá atrás que na série eletroquímica tínhamos duas... Alguém quer falar? Tem um microfone ligado aí. Enfim, tinham duas setas. Aqui a série eletroquímica. Uma seta era potencial de redução e a outra era força redutora. A força redutora estava justamente apontando para baixo, ou seja, os elementos que estavam lá embaixo, como os metais alcalinos, eles tinham a capacidade de sofrer oxidação, ou seja, ele tem uma alta força redutora, porque a força redutora é a força capaz de provocar a redução em outros elementos, certo? Ou seja, mas esse elemento que tem alta força redutora, ele tem capacidade, muita tendência a sofrer oxidação. Então, quem é que vai oxidar e vai passar da forma metálica para a forma iônica? Os elementos que estão abaixo do cobre na força redutora, porque eles têm mais facilidade de oxidar. Já os que estão acima do cobre, eles não vão oxidar. Eles vão se sedimentar da impureza do minério, vamos supor, que chega do campo, e eles querem purificar o cobre, os outros elementos, e esses que não se oxidam, eles vão sedimentar, e olha o que é, ouro, platina e prata. A platina é 20 vezes mais cara que o ouro. Daí você tire. Então, por isso que pegar esse sedimento e purificar também torna o processo de purificação do cobre rentável, porque você, além de purificar o cobre, o que sedimenta é o que? Ouro, platina e prata, que são metais nobres e metais bastante valiosos. Só para concluir aqui essa explicação, deixa eu voltar aqui no slide. Lembra que eu coloquei isso aqui, ó? Potencial de redução. Deixa eu pegar até o laser aqui. Potencial de redução é inversamente proporcional à força redutora. Ou seja, os elementos que têm uma maior força redutora estão na parte inferior da série eletroquímica, ou seja, tem potenciais negativos. Por que ele tem uma força redutora muito alta? Eles provocam a redução em outros elementos.
ou seja, eles sofrem oxidação, que é justamente o inverso de potencial de redução. Quem tem um alto potencial de redução está na parte superior da tabela, ou seja, eles sofrem redução. E aqui a gente tem que estar atento a essas denominações, agente redutor, agente oxidante, força redutora, força oxidativa, porque às vezes aparenta ser uma coisa, mas não é. Para finalizar a aula, eu trouxe aí como é que posso dizer, um discurso para quando as pessoas estão se formando na universidade, né, de Steve Jobs. Isso ocorreu em Stanford em 2005. Os alunos chamaram ele para dar aquela palestra de conclusão de curso. E eu recomendo a vocês assistirem, vão no YouTube. Ele fala bastante coisas interessantes, várias reflexões sobre o momento que ele viveu da vida dele. Ele conta 3 histórias. Um é sobre ligando os pontos, outro é amor e poder e perdas, né? E o outro é a morte. Lembrando que Steve Jobs foi um dos homens que mais influenciaram a humanidade nos últimos tempos. Então, se vocês puderem assistir esse discurso dele, já tem até com legendas, com subtítulos em português, ele falando que ele teve um câncer no pâncreas, ele se viu perto da morte várias vezes. Aí uma das suas conclusões é: vocês têm que encontrar o que vocês amam. Dizer que, tipo, a primeira história, ligando os pontos, ele era um filho adotado. Aí ele comentava que você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só os conecta quando olha para trás. Que a vida dele é cheia de... Às vezes ele queria ir para um lado e a vida levava para o outro, e assim ele se tornou o homem que foi, né? Tipo, mas ele fala que você sempre tem que procurar o que você ama fazer, o que vocês gostam de fazer. É até uma reflexão sobre os cursos que vocês vão fazer agora, escolher para o Enem, já que a inscrição é até hoje, não sei nem... Mas os cursos só colocam depois, né? Mas serve muito para vocês refletirem e, enfim, tomar melhores decisões na sua vida e serem seres humanos melhores. Com isso, eu termino a minha aula